Eu vou lançar, talvez ainda este ano, talvez no ano que vem. Eu estou cansado, velho, doente, então as coisas vão mais lentas do que quer minha vontade. É um livro chamado Questões Metafísicas, em que vou tratar tudo isso, incluindo a doutrina de Duns Scott, metafísica, e as respostas que lhe deram os tomistas. Hoje um esforço imenso é feito pelo Padre Calderon, cujo último livro fabuloso, de 900 páginas, chamado El Orden Sobrenatural, um mergulho no tomismo profundo, né, abre um caminho fabuloso que pretendo explorar e desenvolver eu mesmo. Mas vejamos... Podem deixar que o Calderon também será comentado nesta série aqui de vídeos, tá? A modo de síntese antecipada, alguns pontos de divergência entre Santo Tomás e Duns Scott. Né? Para Santo Tomás, o ente é análogo, e não o ser. Quase todos os livros tomistas que vocês verão sobre Duns Scott vão dizer, para Santo Tomás o ser é análogo, não é isso, é o ente que é análogo. Para Santo Tomás só há uma forma substancial em cada substância primeira, ou seja, em cada indivíduo. Para Duns Scott, há várias formas substanciais. Enquanto para Santo Tomás havia dupla... Tem só duas formas, tá? Opa, caiu um negócio aqui, desculpa. Tem só duas, tá? Não são várias formas, não. Dupla distinção, a real e a de razão, para Duns Scott, né, num ponto difícil de sua doutrina, a distinção não só real e de razão, mas também o que ele chamava distinção formal. Para Santo Tomás, a matéria-prima é potência, pura potência. Já para Duns Scott, de acordo com a sua multiplicidade de formalidades ou formas, a matéria-prima tem já ela mesma, por si, um ato próprio. E aqui a gente já tem um erro que eu considero muito grave. Ele falou muito rápido, mas ele existe, esse erro está aí. E ele vai ser repetido várias vezes ao longo da exposição. Ele fala assim, formalidades ou formas. Gente, Carlos Nogueira, por favor, não faça isso. Formalidades e formas são duas coisas bem diferentes. Claro que você pode dizer que a forma é um princípio a formalidade é um princípio subjacente da forma. Você pode até falar isso. Vou até explicar depois, talvez, né, nas próximas falas suas, o que seja melhor dizendo essa formalidade. Mas elas não são a mesma coisa, e confundir as duas coisas gera muitas confusões, como nós veremos agora. Para Santo Tomás, o princípio de individuação é a matéria-prima signata quantitate, digamos, delimitada pela quantidade. O princípio de individuação, para Duns Scott, é a esseidade, né? Eteidade. Para Santo Tomás, a forma substancial é que dá à matéria constituir-se em corpo. Para Duns Scott, a corporeidade é anterior à forma substancial. Para Santo Tomás, os elementos permanecem só virtualmente no misto. Para Duns Scott, os elementos permanecem atualmente no misto. Duns Scott é intuicionista. Santo Tomás não é. Né? Como eu já disse, Duns Scott tem uma forte tendência ao fideísmo, coisa que não há de modo algum em Santo Tomás. Né? Para Santo Tomás, o intelecto agente é necessário para a abstração das espécies inteligíveis. Para Duns Scott, o intelecto agente absolutamente não é necessário, porque o universal existe da parte da coisa. Santo Tomás punha no trono a inteligência, o intelecto. Duns Scott entronizava a vontade. Daí seu voluntarismo, já veremos isso. Para Santo Tomás, as essências das coisas dependem do intelecto divino. Para Duns Scott, as essências das coisas dependem da vontade divina. Isso vai ser importantíssimo na distinção das duas doutrinas. Bom. Olha, várias coisas poderiam ser comentadas aqui, tá? Enfim, coisas que poderiam ser melhor caracterizadas e até rebatidas, mas ele vai desenvolver mais esses pontos ao longo aqui da exposição, então vamos deixar para a própria exposição dele. Vamos primeiro tratar
a noção de ente. Bom, Duns Scott adota um conceito de ente que domina toda a sua filosofia e que a diferencia nitidamente do tomismo. Em Aristóteles e em Santo Tomás, não há um ente unívoco, né? Não é um gênero, o ente não é um gênero, mas abarca, né, todos os entes, mas não de modo unívoco, apenas analogamente, ou seja, de maneira absolutamente diversa e, segundo certo aspecto, a mesma. Com efeito, não se diz o mesmo do ente, que é o ato puro, Deus, né? Como dos entes compostos de potência e ato, que são todas as criaturas. E tampouco se dizem ente igualmente, ou seja, univocamente, mas só analogamente, a substância e seus acidentes. Mas Duns Scott contrapõe puramente o unívoco ao equívoco. Entenda-se, para Santo Tomás, o análogo está entre o unívoco e o equívoco, conquanto seja antes equívoco que análogo, né? Mas, então, embora seja o análogo seja uma forma mais perfeita de equivocidade, digamos assim, Duns Scott reduz o análogo, a analogia, à pura equivocidade, exatamente porque adota uma noção unívoca para o ente. Aqui a gente já tem que fazer algumas correções, né? Esse todo contraste que ele fez entre Duns Scott e Tomás de Aquino não é... Aqui, pelo menos nesse ponto específico, não é tão contraste assim não, porque para Duns Scott, a gente pode dizer sim que a analogia está mais próxima da equivocidade e que também ela é uma espécie de aperfeiçoamento da equivocidade. O Noguet falou o seguinte, olha... Embora seja o análogo seja uma forma mais perfeita de equivocidade, digamos assim. O análogo seja uma forma mais perfeita de equivocidade. Um escotista concordaria com isso. Duns Scott reduz o análogo, a analogia, à pura equivocidade. Duns Scott reduz o análogo à pura equivocidade. Falso. Se você tem uma base de univocidade, você não pode reduzir uma coisa a outra. Porque senão você está simplesmente igualando a analogia com a equivocidade. Trata-se para ele tenta procurar uma noção de ente que se possa aplicar e predicar de todos os entes. Se você tem uma univocidade subjacente, você não pode reduzir a analogia à equivocidade. Simples assim, ponto. Está errado. Ressalvando tão só as diferenças de grau e de modo de ser em cada caso particular. Basicamente... Assim, se a gente vamos explicar isso um pouco melhor, né? Duns Scott, de fato, fala que existe uma univocidade que a gente pode predicar das coisas em geral, exceto em relação às diferenças últimas, às paixões complexas ou incomplexas e às perfeições, né? As perfeições simples ou puras, né? Se a gente for usar o linguajar do Caetano. Lembrando que quando a gente fala paixões complexas ou incomplexas, a gente está falando sobre os tipos de transcendentais, né? Os complexos sendo aquele que são os transcendentais que Duns Scott inclui como tendo uma espécie de contraposição entre um e outro, né? Por exemplo, contingente, necessário e tal. E as paixões simples ou não complexas, né? Ou que não são incomplexas, são aquelas que já são popularmente ditas entre os próprios tomistas também. Então, o bom, o verdadeiro, né, o uno. Então, essas não têm essa contraposição, como, por exemplo, essa jogadinha entre contingente e necessário, certo? Então, quando a gente fala dessas coisas, de fato, não há univocidade. E é bom que o Noguet reconheça isso, porque daqui a pouco ele vai tropeçar nesse mesmo ponto. Claro que esta posição tem algo de apologético, né? E se ordena a facilitar a demonstração de que Deus da existência de Deus, e de seu conhecimento a partir das criaturas. Mas vamos tentando aprofundar. Duns Scott diz que o objeto próprio do intelecto humano é o ente enquanto ente. Isso, na verdade, é o sujeito da metafísica. Mas muitos tomistas dizem que não, o objeto próprio da inteligência são as essências abstraídas. E estão completamente errados.
Jamais Santo Tomás disse que são as essências abstraídas o objeto da inteligência. O objeto da inteligência é, antes de tudo, o ente, em sua generalidade mesmo, em sua confusão mesmo. E depois, mais precisamente, é a verdade. Olha, aqui existe uma salada tão grande perdão, que eu tenho até dificuldade de por onde começar. Porque, veja, ele começa dizendo que os escotistas dizem que o objeto próprio do intelecto é o ente enquanto ente. Mais propriamente falando, o que os escotistas defendem em qualquer manual, tá? É que é a espécie especialíssima. Você precisaria ter uma grande caracterização, por exemplo, sei lá, pegar, por exemplo, a opinião do Francisco de Araújo, por exemplo, que achava que a posição tomista e escotista era a mesma, para tentar fazer parecer isso que o Noguet falou. Porque não é assim. E eu até separei aqui um trecho, quando chegasse a esse ponto, que é do manual que o CRISPR, que é para mim um grande manualista escotista, fez, tá? Eu gosto muito dos manuais do CRISPR. E ele escreveu o seguinte, olha só. Afirmo, isso aqui, eu vou já dar referência, mas eu vou ler o texto primeiro. Afirmo, o primeiro conhecido pelo sentido, e portanto o primeiro em relação ao homem, é a qualidade tangível. No entanto, o primeiro conhecido pelo intelecto no homem é a natureza da espécie especialíssima diretamente sobre os acidentes sensíveis. Aí, parte é de Scotus, ou de Duns Scott, né, sobre a alma. Aí ele dá as referências aqui de onde é dito, né? Dito a partir do que foi mencionado sobre o sentido do tato, no entanto, é o primeiro em ordem de geração. Ponto 2. Parte é de Scoto aí ele dá outra referência e tal. Ele continua falando, portanto, disse, o primeiro conhecido ativamente, de forma confusa na ordem de origem, é a espécie especialíssima, cuja singularidade é a que faz o que mais intensamente move o sentido, seja ele audível, visível ou tangível, pois qualquer indivíduo que move o sentido com mais intensidade, sua espécie é conhecida primeiramente através de um conhecimento confuso, e isso pressuposto que a singularidade está em devida proporção. Não sei se eu li, enfim, no fluxo mais adequado, né? Estou lendo rápido aqui, mas isso é dito no Prolegomena ad Dialecticam, do Primo Cognito. Enfim, no curso dele sobre filosofia escotista, na verdade, né? Então, assim, o nome principal do livro. E é dito aqui de forma muito clara, mas você poderia pegar qualquer outro. Pode pegar o Bartolomeu Mastro, pode pegar o Pôncio, pode pegar qualquer manual escotista e vai ser dito isso. O próprio Duns Scott dizia. Eu estou apenas pegando aqui um fundamento da tradição escotista para ninguém pensar que eu estou falando uma loucura. Mas vamos lá. Aí ele diz o seguinte. Duns Scott dizia que o primo cognitum, que o primeiro, né, objeto próprio do intelecto do homem é o ente enquanto ente. Falso. Aí ele diz o seguinte, não, mas na verdade os tomistas rebateram dizendo que eram o que o que é abstraída? Na verdade, é o mesmo. Jamais Santo Tomás disse que são as essências abstraídas. As essências abstraídas. Pois é, de fato. Agora, quem que são esses tomistas que falaram isso? Porque, sabe, isso de fato é dito em muitos locais na Suma Teológica. E eu poderia citar vários tomistas que não caíram nesse erro. Tomistas clássicos, ali colados com o escoto pra frente, tá? Então, quem foram esses tomistas? Será que o Noguet poderia dizer? Eu acho muito esquisita essa fala aqui. Porque se os tomistas erram uma coisa básica dessas, é muito preocupante. E eu acho que não existem tomistas que falaram isso, não. O objeto da inteligência. O objeto da inteligência é, antes de tudo, o ente. O ente, em sua generalidade mesmo, em sua confusão mesmo. Pegando o que Tomás de Aquino diz, né, ele na Suma Teológica, né, pro tomismo, o objeto próprio do intelecto é a acuidade sensível, né, da coisa, a acuidade das coisas. Enfim. E depois, mais precisamente, é a verdade. Na verdade, é o mesmo objeto, o ente é a verdade, mas ainda que por ângulos distintos, mas o ente, a noção de ente, encerra todas as possibilidades de ente. Tá? Isso não dá aos entes, em geral, uma univocidade. Mas responder a Duns Scott dizendo que o objeto do intelecto humano não é o ente, embora ele exagere ao dizer o ente enquanto ente, mas que não é ele, sim as essências abstraídas, é um erro. É um erro. E se algum escotista disser isto, ele estará correto. Bom, mas para chegar a ser o ente enquanto objeto do intelecto, né, ele segue, Duns Scott, um procedimento ao modo de Avicena e de Plotino, que é, em verdade, apofático, né? É essencialmente negativo e dá-se por via de remoção.
consiste em negar progressivamente todas as diferenças formais que diversificam os entes até obter a pura razão quantitativa do ente, a qual resulta de uma dupla negação. Ou seja, ou melhor, né, resulta da negação de uma negação. Já o veremos. Um exemplo, negando todas as diferenças formais do homem e até sua própria existência, o que obtemos? O conceito do nada ou do não ser do homem. Se se segue este procedimento e se aplica a todas as demais coisas, chega-se à negação de todos os entes particulares, ou seja, ao nada ou ao não ser. E depois, negando o próprio conceito de nada, obtém-se o conceito de nada do nada, ou seja, de algo que é não nada, ou seja, que é ente ou ser. É o não ente, para usar um recurso do latim. É um não ente. O não ente é o ente. É a isto que Duns Scott chama ente enquanto ente. Ou seja, o que se obtém prescindindo de toda determinação, de todo modo concreto e particular de ente. É o exato contraposto do nada, ou seja, é o não nada, ou não ente. É mais ou menos o mesmo que fará Hegel para obter a sua tríade fundamental, Sein, Nichtsein e Werden. Né? É muito semelhante. Vai ter também aqui no canal, a gente vai fazer um react ao vídeo do Nogueira sobre Hegel, tá? Eu queria muito poder fazer o sobre Kant, mas o de Kant a qualidade do áudio não está tão boa, então eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas esse de Hegel tem que sair. Mas vou deixar essa briga para depois. Vamos deixar a cada dia o seu mal, vamos lá. Este ente unívoco não é um gênero supremo, para Duns Scott, sob o qual se compreenderiam não só as criaturas, mas também Deus. Mas é uno, e pode ser determinado intrinsecamente de diversas maneiras. As duas maneiras fundamentais são infinito e finito, que corresponde, claro, respectivamente a Deus e às criaturas. O infinito a Deus, o finito às criaturas. Com essa noção de ente, Duns Scott tenta transcender a ordem da física e compreender, abarcar, abranger todos os entes. E para provar a existência de Deus, não será preciso, senão, demonstrar que existe um ente infinito. Então, insistamos. O ente é unívoco a Deus e às criaturas. Ainda que tal univocidade se reduza aos marcos de uma noção puramente negativa. Não nada ou não ente. Mas Deus... Lembrando que, obviamente, você tem que... A gente tem a univocidade como algo contrátil, né? Você tem uma versão dela, como diz o Mastro, que é neutra, e um modo da univocidade que é contrátil. Ou seja, só que a coisa para o qual existe essa contração, os termos para o qual ela se contrai dentro de si, não é para Deus e a criatura, tá? Essa contração ela se dá para o que a gente tem dentro dela mesma, que é a analogia. Então, talvez isso choque algumas pessoas, que inclusive podem já ter lido, por exemplo, o Garrigou-Lagrange, mas, na verdade, Duns Scott tem sim uma doutrina da analogia, uma univocidade com graus de analogia, para usar o vocabulário que o Mastro empregou, e isso é bem sistematizado na escola escotista. E eu posso falar vários outros, inclusive o CRISPR, que eu acabei de falar também, que até melhora algumas coisas do texto do Bartolomeu Mastro, apesar de eu achar o Mastro um escotista, o príncipe da escola por excelência, né? Mas é apenas para vocês entenderem isso, tá? Que não existe uma univocidade entre Deus e a criatura no sentido de você, por exemplo, cogitar no panteísmo, tá bom? Que é a acusação do Garrigou-Lagrange, que está
bem equivocada, que se ele conhecesse, se esses tomistas conhecessem, né, de fato a tradição tomista, a tradição escotista, tivesse se debruçado sobre os livros de Duns Scott, a sua tradição, jamais teriam cometido um erro desses. Deus e suas criaturas convêm em que são algo, exatamente porque são não nada ou não ente. E este é, para Duns Scott, o único ponto de semelhança entre as criaturas e Deus. São entes completamente distintos, diferentes na realidade, conquanto convenham no conceito negativo de ente. Ou seja, entre Deus e as criaturas existe equivocidade de realidade e somente universalidade, né? Univocidade de conceito. Perdão, eu repito. Entre Deus e as criaturas existe equivocidade de realidade e univocidade de noção ou conceito. Está perdida, assim, a analogia tomista, que implica sempre que se trate de algo absolutamente diverso, mas segundo algo o mesmo. Tá certo? Na realidade, veja que a univocidade de Duns Scott é meramente de conceito. Bom, vamos para um ponto. Lembrando o que eu estava dizendo, né? Você tem sim analogia em Duns Scott, não podemos esquecer disso, tá? Quando ele vai falar sobre a univocidade, repito, ele vai dizer que todas as coisas podem ser ditas unívocas, exceto as diferenças últimas, as paixões complexas e incomplexas e as perfeições puras. Ponto. Tá? E para você chegar a Deus, você tem que estabelecer, sim, de fato, uma univocidade, mas você vai ter que usar analogia também. Então, Duns Scott tem uma analogia e, bem, tá certo dizer que Deus e a criatura compartilham a noção de serem o não nada, porque Deus, de fato, é um não nada, assim como as criaturas também são não nadas, eles são alguma coisa, de fato, compartilham isso. Mas vamos deixar claro que existe analogia em Duns Scott e que ela é importantíssima para a gente entender como que a gente chega ao ponto de poder começar a falar sobre argumentos para a existência de Deus. Ponto capital, que é a questão da essência e do ser. Aqui, mais uma vez, eu teria de apontar as deficiências enormes dos tomistas. Depois de negar o conceito aristotélico de potência, ou seja, a potência está entre o nada e o ato, né? No entanto, Duns Scott não admite tampouco a distinção real entre essência e ser, que é o fundamento, é a base do tomismo. O eixo, o gonzo, em torno do qual gira o tomismo, é a distinção real entre essência e ser, né? Coisa que as 24 teses tomistas apontam, embora em linguagem que necessitasse talvez maior precisão. Mas Duns Scott rejeita completamente isso. E, no máximo, admite a distinção de razão. Ele já está falando sobre outras coisas, não sei por que ele começou lá atrás dizendo que Duns Scott negava a noção aristotélica de potência, sendo que você tem muitos comentaristas na atualidade, né, de Aristóteles que falam que a noção escotista e suarista respeita muito mais o texto de Aristóteles em diversos pontos do que a leitura tomista. Né, eu faço uma nova cutucada aqui aos tomistas que acham que o maior comentarista de Aristóteles foi Tomás de Aquino. Muitos comentaristas superiores vieram depois em relação a Aristóteles, lembrando que Tomás de Aquino não conhecia grego, ele não teve acesso a vários textos de Aristóteles, no sentido de que depois foram melhor tratados, né? Houve primeiro uma chegada da lógica de Aristóteles, depois nós tivemos uma chegada da metafísica. Isso, enfim, estava acontecendo na época, na verdade, né? Melhor dizendo, estava acontecendo na época de Tomás de Aquino um primeiro contato com várias obras de Aristóteles que estavam chegando ali, né, naquele período. Existem muitos comentaristas superiores que vieram depois. Eu posso citar aqui, por exemplo, Manuel de Góes, da escola da tradição coimbricense, né, do curso coimbricense sobre Aristóteles, que é, assim, fantástico. Fantástico. Entre os escolásticos é difícil você pensar em um comentarista melhor do que ele dos textos de Aristóteles, tá? Mas vamos avançar aqui. Ele falou sobre isso lá atrás, agora ele está falando sobre a distinção entre essência e ser. Vamos ver no que vai dar. Né? Entre essência e ser. Mas a essência e o ser se distinguem realmente como a matéria e a forma e como se distinguem a substância e os acidentes. Atenção, que se distinguam realmente não quer dizer que sejam dissociáveis na realidade. Ao sair a alma
do cão, né? Desaparece a alma e desaparece a matéria do cão, que vai se tornar matéria-prima para outra coisa. Já volto a isso, né? Mas ele não admite a distinção real entre essência e ser. Quanto à substância, é que entra o formalismo de Duns Scott. De fato, não existe distinção real entre essência e ser para Duns Scott. É uma distinção formal. É isso mesmo. Santo Tomás, na esteira de Aristóteles, sempre manteve a unidade substancial dos entes, das substâncias primeiras. Eu, você, este cão, aquele cão, aquela árvore, etc. Mesmo nas substâncias compostas, como somos todos nós nesse mundo sensível, há rigorosa unidade. Mas como explicam os tomistas? Mal. Eles vão dizer que o ato de ser, que é participado por Deus, e a forma, dão o ser a essência e daí surge o ente. Mas isso está errado. O ato de ser é dado a forma e a essência, e daí resulta o ente. Isso é importante, porque senão não se combate bem a doutrina da Scott. Porque este desagrega a unidade do ente substancial em suas múltiplas formalidades, concebidas, vejam, como entidades reais e distintas. Ele que nega a distinção real entre essência e ser ou ato de ser, concebe suas formalidades como entidades reais e distintas, diferentes. E isto nada mais é que uma nova roupagem da velha e caduca tese da pluralidade das formas. Vamos comentar esse ponto aqui, porque, gente, esse daqui tá cheio de detalhes que a gente não pode deixar passar, tá? Aqui começa uma confusão incrível, na verdade, né? Que é difícil de acreditar, nesse sentido, não é incrível, que é difícil de a gente acreditar. O debate era, será que nós temos apenas uma forma substancial ou nós também temos a forma da corporeidade, como diz Duns Scott? Esse era o ponto, né? E aí, para falar sobre esse assunto, ele começa a dizer que existe distinção real entre essência e ser. Uma coisa, literalmente, não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada a ver com a outra. Os tomistas, aliás, eu vou já explicar como os tomistas de fato contrapõem essa questão, mas eles não vão invocar, né, um Cardeal Caetano, um Ferrara, para explicar por que nós temos apenas uma forma substancial, não vão falar sobre isso. Mas o Carlos Nogueira, ele faz um rápido comentário, né, que talvez passe despercebido, dizendo que na verdade, eles como é que é? Eu até acho que eu transcrevi esse comentário porque eu achei muito interessante, e eu transcrevi aqui pra gente ver juntos, ó. Mas como explicam os tomistas? Mal. Eles vão dizer que o ato de ser, que é participado por Deus e a forma, dão o ser à essência e daí surge o ente. Mas isso está errado. O ato de ser é dado à forma e à essência e daí resulta o ente. Isso é importante porque senão não se combate bem a doutrina de Duns Scott. Eu deixei isso aqui transcrito por um motivo muito simples. Não precisa falar sobre esse ponto aqui, sobre um suposto erro tomista de que quando você atualiza a essência, você não atualiza a forma, tá? Para você combater a questão de você ter apenas uma forma substancial, sabe? Qual é a relação de uma coisa com a outra, sabe? Eu tenho muita dificuldade de entender qual é a relação de uma coisa com a outra. Porque o que os tomistas vão dizer é simplesmente falando que, olha, você não precisa de uma segunda forma substancial, você não precisa de uma forma da corporeidade para você ter uma unidade substancial. É muito melhor, muito mais econômico você ter uma única forma substancial. Ponto e acabou. Os escotistas vão contrapor isso com vários argumentos, claro que vão contrapor isso. Mas por que elencar aqui agora o debate sobre a distinção entre essência e ato de ser? Sabe? E dizer, por exemplo, que existe um erro tomista de falar que quando se atualiza a essência, não se atualiza a forma. Eu quero saber do senhor Carlos Nogueira quem foi o tomista que falou isso. Né? Já mesmo que seja um assunto, né, que para mim está deslocado, que não faz sentido dentro do que ele estava querendo discutir, né, o assunto anterior é sobre a forma substancial e agora ele está discutindo isso da essência da forma, mesmo que seja deslocado e não se conecte bem com o que eu acabei de dizer, que era o assunto principal, eu queria saber, nesse assunto aqui, que é o que ele está querendo discutir, quem é o tomista que falou isso? Quem são os tomistas, né, que ele está repreendendo aqui, que falaram que quando se atualiza a essência, não se atualiza a forma? Olha, eu posso citar pelo menos uns 10 tomistas muito tradicionais, clássicos do tomismo, que não cometeram essa gafe, que na verdade explicitamente disseram que não era assim. Sei lá, vamos pensar, alguns que eu já mencionei aqui, Cardeal Caetano,
Diego Mas, que eu vou já ler, que eu separei essa citação para ler. A gente pode pensar em quem mais? Ferrara, eu já falei, né? Então, assim, quem são esses tomistas, afinal de contas? Quem são João de São Tomás? Quem são esses tomistas? Eu separei aqui a citação. Essa daqui que eu vou ler é do Diego Mas, mas como eu falei, poderia falar do Francisco de Araújo, né, nos comentários da Metafísica, eu poderia falar do Banhes também, o Ferrara comentando a Suma contra os Gentios, mas peraí que eu não estou encontrando aqui onde que eu deixei a citação, pera lá. Mas é o Diego Mas que comenta. Eu separei uma citação do Diego Mas, do Disputação Metafísica sobre o Ente e suas Propriedades, tá? Olha só o que o Diego Mas fala. No entanto, a maioria dos filósofos estabelece que a existência decorre da forma no gênero da causa formal, assim como ser branco decorre da brancura e ser quente decorre do calor. Claro, né? Pois estabelecem um duplo efeito formal da forma, um primeiro e o outro segundo. O primeiro é o ser da essência e o segundo o da existência. E ensinam que o primeiro não pode, de forma alguma, ser separado da forma, mas o segundo pode ser perfeitamente separado, como na humanidade de Cristo, o Senhor. O ser da essência humana não se separa da alma dotada de razão. E além disso, não pode ser separado, mas o ser da existência se separa dela, já que não existe pela existência humana, mas pela divina. Esta opinião é explicada em detalhe por Soncinas, na quinta metafísica, as 5 metafísica, questão 5, Javelo no mesmo lugar, questão 3, enfim, ele vai citando outros e outros aqui. Mas percebam que, se um tomista esquecesse que quando se atualiza a essência, a forma também é atualizada, esse tomista simplesmente, tá errando em um nível tão absurdo que é difícil você pensar de fato em um tomista que fez isso, Quem é o exemplo aqui? Qual é o exemplo que o Noguet tem? Será que é um tomista que só ele e talvez o Álvaro Calderon conheçam? Eu gostaria muito de conhecer, Porque aí seria realmente demonstrada de forma muito categórica a incompetência tomista nesse caso. Mas eu acho que se teve um tomista que falou isso, ele com certeza não é um tomista digno de representar a escola. Simples assim. Mas caduca, mas presente. A tese da unidade da forma substancial tinha sido condenada em Oxford pelos franciscanos. E São Boaventura também já o tinha feito. Vocês viram, né? São Boaventura Santo, Santo Tomás Santo, e eis quanta distinção entre eles, quanta oposição entre eles. Bom, a substância primeira, o indivíduo, para Descartes, é a única coisa realmente existente. E isso é verdade. Isso é, de certo modo, verdadeiro. Né? De certo modo, verdadeiro. A essência, o universal, só existe perfeitamente na mente. Perfeitamente só na mente. Na realidade, ele existe singularizado nos diversos indivíduos. Mas o problema é que este ponto da doutrina da Descartes implica a negação da realidade e da distinção real entre essência e ser. Ele não chegou a captar que o ser de que fala São Tomás é o actus essendi, participado por Deus, é o chamado ser comum. Ser comum, que, como diz São Tomás, é o objeto formal da criação. Bom, para Descartes, dentro do indivíduo substancial, da substância primeira, há, veja, diversas formalidades distintas e superpostas, como estratos, né? Ou determinações reais. Substancialidade, corporeidade, vitalidade, sensibilidade, racionalidade. E tais formalidades têm alguma entidade objetiva e atual. Alguma. Olha só, gente, eu não posso deixar passar isso aqui de forma nenhuma, porque tem muita coisa para comentar, mas o principal é esse final, né? Novamente, como eu tinha dito no começo e tinha antecipado, ele está confundindo forma com formalidade. São duas coisas diferentes. Quando ele fala, por exemplo, dessa doutrina condenada, não sei o quê, que né, a pluralidade das formas e tal, ela não tem nada a ver com formalismo escotista, tá? Não tem... São coisas muito diferentes, tá bom? São coisas muito diferentes. Quando a gente fala de formalidades, nós estamos falando, né? Vou falar de uma forma difícil, depois vou falar de uma forma fácil para vocês entenderem. Formalidade, basicamente,
é um tipo de predicado ou diferença metafísica que é irredutível à entidade, né? Pelo menos tal como ela é, de forma intrínseca atualmente. Então, isso é uma formalidade. Então, vamos tentar falar agora de uma forma mais fácil. É como se fosse uma porçãozinha, uma parte, uma camada do ser, que é indissociável do ser, certo? Mas que está lá. Então veja, por exemplo, no caso do homem. Nós dizemos, né, quando a gente discute os graus metafísicos e não sei o quê, que o homem é um animal racional, certo? Sou certo ou errado? Certo, claro. Isso é evidente, isso é claro. Mas aí, quando você pensa qual que é a distinção entre a animalidade e a racionalidade no homem? Esse aqui é o exemplo clássico, né? É o exemplo clássico dos escotistas, porque você perceba que a diferença entre a animalidade e a racionalidade não depende de uma operação do intelecto. Então, como eu falo no meu curso, né, eu tenho uma aula sobre o léxico das distinções, então não pode ser uma distinção de razão. Agora, será que ela é uma distinção real? Bem, vejamos os tipos de distinção reais que foram classificados, né, que foram usados na escolástica. Seria uma distinção real maior, uma distinção real menor? Será que é uma distinção entre coisa e coisa? Como, por exemplo, entre mim e Pedro? Não. Não é, porque a animalidade e a racionalidade estão ali no mesmo indivíduo. Será que é uma distinção de modo? Será que a pessoa tem um modo de ser que ela é racional, um modo de ser que é animal? Não, não tem como ser isso também. Porque o ser humano é sempre as duas coisas juntas. E elas estão em ato ali, de forma diferente, compondo a mesma entidade. Então perceba que são camadas do mesmo ser, com porções do mesmo ser, certo? Que se diferenciam, que são também ditas na realidade, mas não são uma distinção real. Não existe aí uma distinção real. Ponto. Sabe? Ponto. Claro que os tomistas vão querer dizer que é uma distinção, não sei o quê, de razão raciocinada, né, que tem base na realidade. Mas, novamente, também não faz sentido, porque você tem coisas contrárias coexistindo ali no mesmo ente, né? Por exemplo, porque a animalidade e a racionalidade têm notas que não são compatíveis e estão lá coexistindo em ato. Então não pode ser uma distinção de razão, que não depende da operação do intelecto para existir, mas está na realidade, mas não pode ser dita nenhum tipo de classificação real, nenhum tipo de distinção real. Logo, é uma distinção formal, de formalidades. Isso não tem nada a ver com a pluralidade de formas. Formas, como por exemplo, você tendo uma forma substancial e a forma da corporeidade, a forma substancial específica, como se diz, e a forma da corporeidade, por exemplo. No debate sobre formas substanciais, né, que Duns Scott tem, ele não fala de várias formas substanciais, como o Nogueira fala também. São apenas duas, tá? São duas. Isso aqui é básico. Isso aqui não pode ser errado. Isso aqui não pode ser dito de forma errada, porque é o básico de Duns Scott. Ele admite duas. Mais pra frente nesse vídeo, ele vai falar que isso é ambíguo em Duns Scott. Mas, novamente, convido vocês a procurarem a tradição escotista. Convido vocês a procurarem os manuais como do Crisper, como do Bartolomeu Mastro, para vocês verem que a tradição em peso diz que são duas formas substanciais. A forma da corporeidade e a forma específica. Só. Tá? Só. Duns Scott nunca usou esses exemplos que ele falou aqui, foi citando vários e tal, que lembra mais a tese ali de São Boaventura, tá? Ali parece bastante, mas só que está errado elencar várias e está errado falar que isso é o formalismo, que essas coisas são formalidades. Formas não são a mesma coisa que formalidade. Vamos deixar isso estabelecido, esse paradigma? Tá? Bem claro, né? Bem claro, acho que foi claro aqui. Esse é um erro que não pode deixar passar. Um escotista que visse isso aqui, ele reclamaria na mesma hora. E não é uma questão terminológica, uma coisa assim, uma minúcia, uma coisa assim, não. Se você entende as duas coisas, se você iguala as duas coisas, você simplesmente não entende o que Duns Scott está dizendo. Não é uma coisa pequena, é uma coisa essencial, é uma coisa fundamental, basilar. É um pilar do escotismo. A distinção formal. Assim como, por exemplo, você pode falar da distinção entre essência e ato de ser muito importante para o tomismo, a distinção formal estabelecida pelas formalidades também é algo fundamental para o escotismo. Se você caracteriza errado, se você usa errado, se você explica errado isso aqui, você explicou errado o escotismo. Tá bom? Ponto.
existem realmente no indivíduo, mas não são separadas, nem separáveis, e correspondem ao modo como podemos conceber nossa inteligência. Do que se segue, do que eu falei, que também está explicado de forma bem estranha, né? E continua Scott. A distinção entre tais formalidades não é real em ato, já que, diz Scott, o indivíduo é um. Mas tampouco é uma distinção de razão, porque corresponde à natureza das coisas. É uma distinção intermediária entre a distinção real e a de razão. Distingue-se com certa unidade real, mas não numericamente, porque a unidade numérica efetiva, rigorosa, provém tão somente da última formalidade, que é a etitas, né? Pela qual se constitui a substância primeira ou indivíduo. Indivíduo, ele não usava a expressão substância primeira, salvo engano. É a realidade última do indivíduo. Diga-se que essa palavrinha, esse conceito de esseidade, só aparece na ordinácio. Não aparece na ordinácio, só em outras obras. Tá? Bom, sendo assim, as formalidades têm unidade real e atual, mas menos estrita que a numérica. Quer dizer, uma espécie de unidade intermediária entre a unidade ideal do universal e a numérica do individual, do indivíduo. Complicado. Bom, distinção formal, tratemos isso. Complicado, né? Bem, ele acabou de falar de um monte de coisa de formalidade, né? Misturando forma, formalidade, várias outras coisas. Agora ele fala, não, agora vamos tratar da distinção formal. Então bora deixar para comentar logo que ele vai falar da distinção formal, a gente já comenta tudo de uma vez. Santo Tomás falava em duas distinções, a real, que se dá entre coisas, né? E a de razão, que se dá entre noções ou entre conceitos. Conquanto a distinção de razão tenha sempre, né, algum fundamento, mais ou menos próximo ou mais ou menos remoto, na realidade. Como eu já disse, Duns Scott, porém, subdivide a distinção real e temos, assim, distinção de razão entre conceitos, para Duns Scott, e distinção real, que pode ser formal ou numérica. Errado de novo. Duns Scott não distingue assim, ele não faz essa divisão. Ele não divide a distinção real entre numérica ou formal. Primeiro, porque a distinção formal não é uma distinção real, mesmo que ela se dê na realidade. Então, se ela é uma distinção intermediária, como você mesmo falou, Nogueira, ela não é uma distinção real. E também não dá para você contrapor, aqui fica esquisito você dizer que uma distinção real ou ela é numérica ou ela é formal. Vamos pensar um pouco sobre isso. Será? Sabe, você pode pensar em vários casos em que isso não faz, sabe, o menor sentido. Simplesmente não é assim que Duns Scott fala. Veja, porque quando a gente fala de distinção numérica é isso, né? A distinção entre mim e você. Entre nós dois. Né? Por exemplo, coisas essas que os próprios acidentes têm, né? Os próprios acidentes têm. Então, quer dizer que ou uma coisa tem uma distinção numérica ou tem uma distinção formal? Simplesmente Duns Scott não falava isso. Sabe? Simplesmente não falava. Como se não fosse a única forma substancial a que dá existência numérica, né? Então, olha só, esse comentário é esquisito, mas dá para você pensar no seguinte, né? Vamos deixar estabelecido que formalidade e forma pro Nogueira é a mesma coisa, né? Como ele falou várias vezes, explicitamente, ao longo de todo esse podcast aqui, né? Essa aula, melhor dizendo, né? Aí faz sentido o comentário dele, né? O erro dele faz sentido à luz disso. Porque, basicamente, esse comentário é uma forma de dizer que a distinção formal é uma distinção desnecessária. Porque uma vez que ele equipara formalidade com forma, e ele diz que é a forma que dá a unidade numérica, por que você vai ter uma distinção formal, então? Né? Se você já tem aqui a distinção numérica, que pela forma você consegue configurar. Né? Uma distinção entre elementos de uma mesma série. Né? Um entre vários, uma distinção numérica. Entendem? Então, é assim que se explica. Quer ver? Vamos ver se não faz sentido agora. Formal ou numérica. Então, a distinção real é formal ou numérica. É a de conceitos, a de razão é aquela entre conceitos. Como se não fosse a única forma substancial a que dá existência numérica, né?
seja, como se, né? Ou seja, está contrapondo, né? Como se é uma contrafação, uma contraposição que ele acabou de falar, né? Da distinção real entre numérica e formal. Aí fala assim, olha, mas a distinção numérica já existe por causa da forma. Então por que você vai ter uma distinção formal? Novamente, esse tipo de comentário nasce da confusão entre forma e formalidade, que não são a mesma coisa, certamente. Junto, depois de individuada pela matéria assinalada ou determinada pela quantidade. Bom, então, repita-se, tais coisas, por exemplo, Deus e seus atributos ou perfeições. Por outro lado, corporeidade, vegetabilidade, animalidade, racionalidade, esseidade, a alma e suas potências, distinguem-se entre si como entidades reais e atuais, mas não numericamente. Ora, isso que ele chama distinção formal é o que Santo Tomás chama de distinção real e que ele não aceita entre essência e ser. Gente, esses exemplos todos, tá, não são formalidades que Duns Scott trata. Duns Scott não trata dessas formalidades. Novamente, ele está confundindo a doutrina da pluralidade das formas com formalidade. Às vezes parece que ele está falando de formalidade, às vezes parece que ele está falando de forma, ele dá o nome da mesma coisa. Tá? Vamos pensar na vegetabilidade, por exemplo. Será que ela seria uma formalidade? Em que sentido ela é uma formalidade? Vegetabilidade é um conjunto de potências no homem. É diferente de quando a gente trata dos graus metafísicos no homem, da animalidade e da racionalidade, que coexistem ali na natureza humana. Tá? É diferente, é muito, muito diferente. Então esses exemplos todos não fazem o menor sentido.